Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia, professora de História. Hoje iremos desenvolver a aula número 13 do 8º ano. E o tema da nossa aula é Revolução Francesa, Antecedentes e Assembleia dos Estados Gerais. Para o desenvolvimento dessa aula, nós temos os seguintes objetivos a serem atingidos por vocês. Descrever a sociedade francesa às vésperas da Revolução, em especial quanto à sua divisão. Apontar a situação econômica da França no século XVI e meados do século XVIII, com o período de ascensão. Determinar o século XVIII como período de crise econômica, agravada pela participação na Guerra de Independência estadunidense. Especificar a Assembleia Nacional Constituinte como acontecimento que agravou a insatisfação popular com o governo. Antes de mais nada, já separo os materiais para a aula de hoje. O livro didático, que contempla todos os assuntos a serem vistos ao longo do ano. O caderno, para vocês anotarem todas as informações importantes da aula de hoje. Lápis, caneta e borracha. Vamos lá? Para compreender como que foi esse processo revolucionário da França, a gente vai necessitar identificar as características da sociedade e da economia do país, relacionando com o descontentamento de um grupo predominante que sustenta a França, o terceiro estado, que vocês já vão entender. A Revolução Francesa, ela derrubou o antigo regime, cujas características ali do absolutismo, mercantilismo, a gente viu nas aulas ali sobre o iluminismo, e também consolidou o regime burguês, a ascensão da burguesia na política. Muito bem. No final do século XVIII, a população francesa era composta por 25 milhões de habitantes, os quais eram divididos em 3 ordens ou 3 estados ou estamentos. Primeiro estado, ele era composto pelo clero, as pessoas que faziam parte da igreja. O segundo estado, haviam os representantes da nobreza e também o rei. Então, quem fazia parte ali da família do rei, tinha sobrenome nobre, eles faziam parte do segundo estado. E o terceiro estado era a população no geral, era o povão, trabalhadores do campo, trabalhadores da cidade, quem não era nobre, era burguês, tinha dinheiro, mas não tinha participação política. Nessa divisão, embora na imagem ela está dividida de maneira igual, se a gente for analisar, o primeiro e o segundo estado juntos representavam 3% da população. E o restante, o grande povão, representava 97% da população. Gravem essa informação que vai ser importante para a gente entender uma eleição louca que aconteceu na França. Muito bem. As desigualdades sociais. Estão vendo essa charge? Essa charge, ela busca representar o terceiro estado, o grande povão, sustentando o primeiro e o segundo que vivem no luxo. A gente pode observar até mesmo por meio das roupas que cada um deles veste. Por isso, aos poucos, as ideias iluministas com a questão da liberdade, igualdade, fraternidade, elas estavam começando a se espalhar pela França por meio de livros, jornais, panfletos, e tornando-se cada vez mais populares. E essa briga por conquistar essa igualdade, principalmente jurídica, mas também de oportunidades, porque clero e nobreza, que são o primeiro e segundo estado, que estão sentados ali no povão, no terceiro estado, eles tinham vários privilégios, como a isenção de alguns impostos, sem contar que na hora de ser julgados, mesmo cometendo o mesmo crime, recebiam penas mais suaves que o terceiro estado, entre outras situações. Então, nas vésperas do século XVI e meados do século XVIII, a gente começa a ver uma mudança na visão das pessoas, uma mudança no contexto francês.
Foi um período de grande prosperidade econômica. Houve um aumento das atividades do comércio, consequentemente há um crescimento da população, se tudo está fluindo, as pessoas têm mais filho para ter mais mão de obra dentro de casa. E há também uma expansão das manufaturas. Manufaturas é produção de mercadorias feitas à mão, artesanato basicamente. A burguesia comercial e financeira em ascensão, estavam cada vez mais ganhando mais dinheiro, mas não tinham participação política. Não mandavam, não criavam leis. E esse cenário, será que durou para sempre? Claro que não. O que vai acontecer no século XVIII? A França vai entrar numa crise econômica. Por quê? Devido a uma grande sequência de safras agrícolas que foram ruins. Os principais resultados dessas safras foram a alta geral nos preços. Lógico, quanto menos o produto eu tenho, mais caro ele fica. Os cereais foram aqueles que mais foram atingidos em relação ao preço. A fome, a população pobre do campo e da cidade não tinha condições para estar comprando todo esse alimento necessário para sobreviver e, consequentemente, há uma queda na arrecadação de impostos. O governo não consegue mais arrecadar tudo o que era necessário para manter os luxos, né? A vida luxuosa em que viviam. Muito bem. Há uma piora na situação da França quando eles participam da guerra de independência dos Estados Unidos. Lembram que a gente viu lá na guerra de independência das 13 colônias que a França ajuda eles por conta daquela rixa da Guerra dos 7 anos com a Inglaterra? Pois é, eles ganham a guerra, porém saem falidos e aumentam as despesas em relação ao Tesouro Nacional. O que o rei Luís XVI, que estava no poder, resolveu fazer? Quais foram as ações? Ele aumenta os impostos, causando uma piora na vida dos setores populares. O grande povão ele vai sofrer mais com essa questão do aumento dos impostos. Vai acontecer um enfraquecimento também da burguesia, que era uma classe contrária a esse aumento dos impostos, porque ela era a que mais pagava no fim. Tinha mais dinheiro, pertencia ao terceiro estado, acabava pagando mais. E outra situação que cada vez mais a dívida pública aumentava e os recursos utilizados para manter a nobreza ampliavam a crise econômica do país. Então percebam o caos econômico que a França está vivendo neste momento. Detalhe importante, o Zezinho já está me lembrando, o parlamento ele recusou essa decisão, essa ação do rei em subir os impostos. Então, foi convocado a Assembleia dos Estados Gerais para solucionar esse impasse. Lembrando que a última convocação dos Estados Gerais tinha ocorrido há 170 anos antes. O que vai acontecer? A Assembleia vai acontecer em 5 de maio de 1789. O monarca, ou seja, o rei, o clero e a nobreza não queriam abrir mão dos privilégios que tinham. Lembram daquela isenção de impostos, por exemplo? Então, na eleição, eles defendiam um voto por estado e não um voto por pessoa. Lógico, sendo um voto por estado, eles venciam. Um voto por pessoa, o terceiro estado vencia. O terceiro estado não aceitou esse tipo de votação, é lógico, porque eles eram a grande maioria e eram eles que eram os maiores prejudicados. E proclamou-se então uma Assembleia Nacional defendendo a elaboração de uma Constituição, de uma nova Constituição para o país. Só para entender um pouquinho a eleição, parece que eu só falando vocês não conseguem visualizar. Vejam só, o que defendia o primeiro e segundo estado? Um voto por estado. Logo, 3% da população
iria ganhar a eleição com a maioria de votos. Só que os outros 97% da população iriam perder. Não é nada justo. Vejam, 100 pessoas, 3 com 2 votos iam ganhar das 97 com apenas 1. Então, nesse caso, não iria funcionar, até porque não tinha a questão da democracia. Não foi a vontade do povo, e sim de um grupo específico que estava mais próximo do rei. Aí, então, a Assembleia Nacional Constituinte, que é aquele grupo de pessoas que estavam com o propósito de elaborar uma nova Constituição. O rei, com medo de uma reação popular, ele aceita a proposta para fazer uma nova Constituição. Então, em julho de 1789, ele apresentou um programa de governo que aceitava a monarquia constitucional. Isso quer dizer que ele iria ficar no poder, mas iria respeitar uma Constituição, um conjunto de leis feita pelo povo e para o povo. Ele falou em abolir os privilégios fiscais, mas manteve nesse documento a cobrança de dízimo e os privilégios do clero e da nobreza. Ai, ai, será que ia melhorar essa situação? Será que realmente ia mudar alguma coisa para o terceiro estado? Olha o Zezinho tirando um sarrinho aqui de nós. Se fofoca incomoda em cidade pequena, imagina num país como a França. Vamos entender. Boatos afirmaram que a aristocracia, o pequeno grupo que comandava a França, aqueles 3%, junto ao rei, dariam um golpe e acabariam com a história dos Estados Gerais. Com essa falsa notícia, os setores mais pobres da França passaram a protestar de forma mais intensa e violenta. Além disso, a insatisfação tomou conta de todo o país. Então, boatos de que essa aristocracia não ia aceitar essa nova Constituição fez com que o terceiro estado fosse às ruas de forma mais violenta. Mas fica por aqui, na próxima aula eu conto melhor como é que foi essa nova face, essa nova evolução da Revolução Francesa, como que foi o início, o símbolo máximo desse processo e como se deu a primeira fase da Revolução. Agora a gente vai para a atividade de hoje referente a todas essas informações. Espero que vocês tenham compreendido. Bons estudos, até a próxima e tchau!